Olá pessoal, eu sou o professor Marcelo Roseira, esse é o canal Matemática de Pai para Filho e todos os dias eu vou passar por aqui para tratar de algum assunto da matemática que seja do seu interesse. E o tema de hoje é função quadrática, mais especificamente o vértice da parábola. Eu comentei no vídeo anterior que nós fizemos uma abordagem eminentemente algébrica, mas que há também uma via, uma alternativa de solução usando um caminho gráfico. E é isso que eu pretendo fazer nesse vídeo de hoje. Então vamos dar uma olhadinha novamente no mesmo problema, para que você possa lembrar da solução anterior. Eu vou deixar aí o link para o vídeo que fez essa abordagem algébrica, para você poder comparar aí as duas soluções e perceber que vantagem você tem quando você aborda, né, o mesmo problema usando a via gráfica. Bom, lembrando então do problema, que é um problema que quer cercar um terreno, né, que vai ficar na beira de um rio, onde esse trecho aqui, esse pedacinho aqui, próximo à margem do rio, não vai usar cerca, né? Então ele cerca 3 das 4 dimensões aí do retângulo, né? De tal forma que ele fique ali com o seu cercado, o seu terreninho, mas naquela proximidade da margem do rio não há necessidade de gastar cerca. Ele tem 3.600 metros. Se você olhar no outro vídeo, você vai ver que nós chamamos essas dimensões aqui laterais, ou seja, a altura do retângulo de x. O que resta, então, para outra medida seria 3.600 menos 2x. A área que nós queremos maximizar, né, o que já nos faz desconfiar que poderia resultar num problema envolvendo função quadrática, né, já que um dos tipos de problema que resolvemos nos apoiando no modelo da função quadrática é o cálculo de máximos e mínimos. Eu vou precisar que, obviamente, você lembre de algumas fórmulas, né? Duas que nós usamos ontem, que foi a fórmula do cálculo do vértice da parábola. Então eu vou colocar aqui para você, para nos ajudar, o gráfico de uma função qualquer, tá? Apenas para posicionar esses pontos, né? Mais especificamente o vértice. E o seu eixo X, tá? Embora ele não esteja representado aí nesse meu desenho, ele poderia passar aí em qualquer lugar nesse gráfico, tá? Não há necessidade de você se preocupar aí com, com essa representação, mas vamos colocar aqui apenas como exemplo, né, um eixo X que passasse por aqui. O vértice dessa parábola, então, seria um vértice de mínimo, tá? Então, esse ponto aqui é o ponto que nós chamamos de V, e as coordenadas dele são x do vértice, y do vértice. Tudo isso nós usamos ontem, né? Então, se eu quiser conhecer essa posição onde esse vértice acontece, essa abscissa aqui teria valor x do vértice, e esse tamanho, né, que nós teríamos que medir no eixo y, o tamanho dessa medida aqui, ó, seria o y do vértice, yv, tá bom? Informação que você obtém pela fórmula e graficamente fazendo a projeção desse ponto V no eixo das ordenadas, o eixo y. Tá bom? Então, apenas lembrando as fórmulas que usamos ontem, né? O x do vértice ele é calculado por menos b sobre 2a, e o y do vértice, o que não é o interesse dessa questão, tá? Mas de qualquer maneira eu vou colocar aqui, menos delta sobre 4a. Tá bom? Lembrando que esses valores, né, de A, B e no caso C, até para o cálculo do delta, né, você obtém na expressão da função quadrática, ou seja, f de x igual a x ao quadrado
mais bx mais c. Tá bom? Então, o valor de A, aquele valor que multiplica o termo quadrático, né? O x ao quadrado, o coeficiente B, o que multiplica x, e o termo C, o termo independente da variável livre, esse último termo aqui. Tá bom? Então, o que acontece? Houve um momento, né, que ao escrever a minha função, que é a função área, eu disse que o cálculo da área de um retângulo é base vezes altura. Ora, nesse desenho a minha base é 3.600 menos 2x e a minha altura é x. E eu fiz o desenvolvimento dessa função para enxergar os valores de A, B e C e usar na fórmula o que fizemos e achamos a alternativa correta, a letra A. O que eu gostaria de mostrar a você nesse vídeo é que há um outro caminho, né? Exatamente nesse momento, ao escrever essa função, eu poderia fazer uma fatoração aqui, nesse termo, né? E observar a função de outra forma, ou seja, essa minha função a de x seria uma função que eu já tenho esse termo em x, né? Que está lá à direita. Eu vou repetir ele aqui. E esse pedacinho 3.600 menos 2x ficaria assim, ó. 1.800 menos x, 1.800 menos x, vezes 2. O meu interesse agora, tá, recai sobre a identificação dessas raízes aqui, coisa que ontem eu não me preocupei, tá? E aqui eu não vou seguir o caminho da fórmula de Bhaskara, né? Até porque nessa fatoração já fica muito simples observar quais são essas raízes, né? Eu sei que a função quadrática tem duas raízes e nessa fatoração elas já se revelam aqui. Ou seja, esse valor de x aqui, quando ele for igual a zero, ele anula a função área. Então já é uma das raízes, um dos pontos onde a minha função corta o eixo x. O outro ponto, né, a outra raiz, eu obtenho obrigando que esse segundo fator aqui também se anule. O que ocorre para x igual a 1.800. Ou seja, nessa fatoração, tá, eu não preciso usar a fórmula de Bhaskara para chegar à conclusão que as minhas raízes são x igual a zero e x igual a 1.800. Bom, esse gráfico que aí está à esquerda, né, ele é o gráfico de uma função qualquer que eu coloquei ali apenas para nos ajudar na identificação do vértice de uma parábola qualquer. Tá? O que me interessa agora é conseguir aplicar isso na minha função, tá? Que tem A negativo. A negativo, nós vimos isso ontem também. Então agora eu vou precisar colocar uma função aqui que tenha a concavidade voltada para baixo. Tá? E aí sim fazer essa análise me valendo dessas informações que eu acabei de obter. Ou seja, eu tenho já os valores das duas raízes que me interessam, né? Então vamos descer um pouquinho aqui a nossa tela, né? Para poder trazer esse gráfico e colocar essas observações aí. Então o que acontece? Agora aqui assim eu vou passar de novo, né, o eixo x, tá? E identificar essas duas raízes, tá bom? Então vou passar um eixo x aqui em algum lugar, por exemplo aqui, e registrar aqui essas posições, ou seja, essa raiz à esquerda seria o meu x1 igual a zero. Tá? Essa raiz aqui à direita seria o meu x2 igual a 1.800. Igual a 1.800. Eu preciso aqui de uma outra relação, de uma outra fórmula, que vem da relação entre coeficientes e raízes, tá? Envolvendo a soma das raízes. O que acontece?
Quando você trabalha com soma e produto, né? Nesse caso aqui o que me interessa é a soma, nós sabemos também que a soma das raízes, tá? Que a gente chama de S, é igual a menos B sobre A. Menos B sobre A. Não é difícil de demonstrar essa relação, tá? Basta você pegar a fórmula de Bhaskara, no numerador aparece no momento menos raiz de delta, na outra raiz mais raiz de delta, então quando você soma, esse menos e esse mais vão sumir com esse pedacinho da expressão que é a raiz de delta, e aí, simplificando, você vai chegar nessa fórmula menos B sobre A, tá bom? O que significa dizer o seguinte, que menos B sobre A é a soma das raízes x1 mais x2. x1 mais x2. Ora, eu reparo, né, e isso chama muita atenção, que essas duas fórmulas elas são muito parecidas. Ó. Menos B sobre A e menos B sobre 2A. Então, o que eu vou fazer aqui com a fórmula do x do vértice? Eu vou escrever ela de um outro jeitinho aqui, que me é bastante conveniente. Ou seja, o x do vértice, que é menos B sobre 2A, eu vou escrever assim, ó, menos B sobre A, no numerador, sobre 2. Sobre 2. Ora, menos B sobre A eu estou vendo que é a soma das raízes. Então, eu posso dizer que o x do vértice é x1 mais x2 sobre 2. Ok? Ora, essa é a fórmula que nós usamos na geometria analítica para o cálculo do ponto médio de qualquer segmento que une esses dois pontos, tá? Esse ponto x1, que é essa raiz à esquerda, e esse ponto x2, que é essa raiz à direita. O que nós acabamos de provar? Que toda vez que você tiver interesse no vértice de uma parábola, tá? O seu valor de x, ou seja, a sua abscissa, pela expressão que observamos ali em verde à direita, né? Ele é o ponto médio desse segmento que une as raízes, x1 e x2. Significa dizer, então, que esse pedacinho aqui entre x1 e o vértice, que é esse pedacinho aqui, é igual a esse outro pedaço que está à direita do vértice, ou seja, entre o vértice e a segunda raiz. Ora, se eu sei que essa raiz à esquerda é 0 e a segunda raiz é 1.800, esse cara tem que estar no meio do caminho, né, no ponto médio, o que observamos que ocorre no x igual a 900 metros. Tá bom? Graficamente, o que eu observo, né, é que essa medida aqui, ok? À esquerda do vértice é igual a essa medida aqui à direita do vértice. E aí, então, seria um caminho gráfico, tá? Para você obter o valor que a questão te pede, né? Ou seja, qual o valor quais são as dimensões desse retângulo? Pelo modelo que eu coloquei, o valor de x é essa altura do retângulo, essa dimensão lateral, e aí a minha equação me empurra para essa modelagem, né? Onde você teria essas duas opções. A opção algébrica que fizemos no primeiro vídeo e a solução aqui, embora usando aí algumas propriedades, algumas fórmulas, uma solução com uma abordagem um pouco mais gráfica, né? Eu lembro a você que o meu eixo y, tá? Ele está passando aqui por esse ponto onde o x é igual a 0, tá? E lembro a você, então, que não há sentido, né? Nesse valor, né, da parábola abaixo do eixo x, tá? Ou seja, graficamente, esse pedacinho da função aqui ele não tem sentido realista nenhum, tá? Não existe área negativa, né? Então eu teria que desconsiderar esse pedacinho aqui abaixo do eixo x. A minha função só está definida aqui entre x igual a 0 e x igual
a 1.800, tá bom? O que seria possível até você fazer a interpretação do que representam esses dois valores. Ou seja, x igual a 0, o meu retângulo teria colapsado, porque ele não tem altura, e a minha cerca estaria toda estendida ao longo dessa dimensão do rio, na margem do rio, com medida igual a 3.600 metros. O outro ponto, né, o ponto onde a raiz também anula a função, é como se eu tivesse esse colapso na vertical. E aí o meu retângulo também deixa de existir, a área se anula e eu estaria apenas fazendo uma volta com a cerca. 1.800 para baixo, 1.800 para cima, retornando até a margem do rio, mas obviamente anulando a área do retângulo. Tá bom? O gráfico mostra muito bem isso e para isso é importante você perceber ali a importância do posicionamento dessas raízes e até mesmo a propriedade que facilita a nossa vida quando observamos que podemos calcular o vértice da parábola pelo ponto médio do segmento que une as raízes e não mais ficar aí tão preocupado em guardar a fórmula do cálculo desse vértice, tá bom? Partindo então para uma solução puramente gráfica. Então, esse foi o objetivo do vídeo de hoje, mostrando para você essa alternativa a uma solução que já fizemos no outro vídeo que seguiu uma linha puramente algébrica. Tá bom, pessoal? Eu espero que você tenha gostado. Se você ficou com alguma dificuldade, eu peço para que você deixe seus comentários aqui no nosso canal. E se você está estudando a matemática, seja para que objetivo for, eu tenho o maior prazer em poder te ajudar. Me diz aqui que tipo de assunto, que tipo de questão você gostaria que a gente trouxesse para cá para resolver junto com vocês. E assim eu poder te ajudar aí no teu desafio, tá bom? Seja ele uma prova, um concurso, alguma coisa que você tenha aí o interesse de trabalhar conosco, tá bom? Eu peço a você que se inscreva no canal, que compartilhe mandando esse vídeo para alguns amigos, pessoas que você sabe que vão precisar desse conteúdo, tá bom? E se for do teu interesse ser avisado assim que nós publicarmos novos conteúdos, ativa o sininho aí, porque o YouTube vai avisar você toda vez que a gente trouxer um material novo aqui para o nosso estudo. Tá bom, pessoal? Então, bons estudos para você, prossigam na missão, né? E vamos em frente, porque temos ainda muito trabalho pela frente. Um forte abraço, pessoal. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.